Eu cresci em uma cidadezinha pequena do interior, daquelas em que todo mundo se conhece, em que os vizinhos ainda conversam sentados na calçada ao final da tarde, e onde os boatos correm mais rápido do que o vento. Mas havia um lugar que todo mundo evitava comentar. Uma casa no final de uma rua sem saída. Era uma casa grande, de madeira escura, cercada por um quintal cheio de mato alto. Estava sempre fechada, com as janelas apodrecendo, o telhado caindo aos pedaços. Ainda assim, sempre parecia haver alguém lá dentro. As crianças da cidade tinham medo de passar por aquela rua, e os mais velhos mudavam de assunto quando o nome daquela casa surgia. O que se contava era que, muitos anos atrás, uma família inteira havia desaparecido ali dentro. Ninguém sabia como, nem porquê. Os vizinhos juravam ter visto a família pela última vez em um domingo de manhã, pendurando roupas no varal. Na segunda-feira, a casa estava fechada, e nunca mais ninguém saiu de lá. Não havia corpos, não havia rastros, nada. Era como se tivessem se apagado do mundo. Mas a casa continuava de pé, e os boatos também. Alguns diziam que ouviam vozes lá dentro à noite, outros falavam de vultos que apareciam pelas janelas, e sempre comentavam sobre um espelho antigo que havia no quarto principal, e que mostrava coisas que não existiam no mundo real. Quando eu tinha 16 anos, naquela idade em que a gente se acha corajoso demais, apostei com 2 amigos que teria coragem de entrar lá. Eles riram, acharam que eu estava brincando, mas topei de verdade. Marcamos de ir à noite, escondidos. Era uma sexta-feira, perto das 11 da noite. A cidade estava em silêncio, como sempre. Levamos lanternas e fomos caminhando até a rua sem saída. A cada passo, o silêncio parecia mais pesado. Era como se a cidade inteira tivesse adormecido. Menos nós e aquela casa. Quando chegamos, o portão estava caído. O mato tomava conta do quintal. O ar tinha cheiro de terra molhada e ferrugem. Ficamos parados alguns segundos em frente à porta. Ninguém queria ser o primeiro a tocar. No fim, respirei fundo e empurrei. A porta rangeu alto, um som que ecoou como um grito no meio da noite. O cheiro lá dentro me fez engasgar. Mofo, madeira podre, poeira acumulada. Mas havia algo mais. Um cheiro metálico, pesado, que lembrava sangue seco. Entramos com as lanternas acesas. Tudo estava intacto, como se a família tivesse saído às pressas. Pratos ainda na mesa, xícaras com marcas de café, roupas dobradas sobre o sofá. O relógio da sala estava parado, como se o tempo tivesse congelado no momento em que sumiram. Mas não havia sinal de gente, nenhum som, além dos nossos passos e da madeira estalando. No corredor, vimos quadros antigos. As fotos mostravam a família, pai, mãe e 2 crianças. O detalhe perturbador era que os rostos estavam desbotados, como se o tempo tivesse apagado apenas as feições. O corpo, a roupa, o fundo, tudo nítido. Mas os rostos eram borrões. Enquanto observávamos aquilo, ouvimos um som vindo do andar de cima. Passos, pesados, arrastados, como se alguém andasse descalço pelo chão de madeira. Trocamos olhares. Nenhum de nós queria subir, mas também não conseguimos sair. A curiosidade era mais forte que o medo. Subimos devagar. O corredor do andar de cima estava escuro, com as portas fechadas. Todas, menos uma, a do quarto principal. A porta se movia sozinha, abrindo lentamente, e dentro, iluminado pela nossa lanterna, havia um espelho enorme, antigo, com moldura de madeira entalhada. Estava manchado, rachado em alguns cantos. Quando apontamos a luz, vimos que o quarto estava vazio, mas o reflexo no espelho mostrava algo diferente. 4 pessoas paradas, imóveis, olhando para nós. Um homem, uma mulher e 2 crianças. Seus rostos eram borrados, iguais aos das fotos. Congelamos. De repente, uma das crianças no reflexo começou a levantar o braço, devagar, apontando para mim. Meu coração quase parou. Pisquei,
tentando acreditar que era coisa da minha mente. Mas quando olhei de novo, não havia ninguém no quarto, só o espelho. E nele, o reflexo não mostrava mais apenas a família, mostrava nós três, meus amigos e eu. Só que nossos rostos também estavam borrados. Foi o suficiente. Saímos correndo escada abaixo, tropeçando, sem olhar para trás. A porta parecia pesar toneladas para abrir, mas conseguimos sair. Corremos pela rua até a praça central, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, voltamos com alguns moradores. A casa parecia ainda mais destruída, mas o espelho tinha desaparecido. Os moradores mais velhos só nos disseram uma coisa: quem vê o reflexo daquela família nunca mais é o mesmo. E de fato, desde aquela noite, minha vida nunca voltou ao normal. Até hoje, quando passo naquela rua, mesmo de longe, sinto que alguém me observa pela janela da casa. E às vezes, quando olho no espelho do meu quarto, vejo meu rosto distorcido, borrado, como se não fosse mais totalmente meu.